Olha, a gente nasceu numa época em que compromisso é quase tido como uma espécie de prisão. E ao meu ver é basicamente isso que vem destruindo cada vez mais a nossa geração. É basicamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Eu vou tentar amarrar alguns pensamentos que eu tenho em relação a essa questão de compromisso, seriedade com a vida e, na verdade, o outro oposto, né? As consequências do excesso de liberdade, mas para explicar como que a minha própria vida, eu virei a chave, tudo começou a mudar no momento que eu comecei a visualizar esse tipo de contexto entre compromisso e liberdade de uma forma um pouco mais específica. E nesse vídeo também eu vou tratar um pouco sobre a dualidade, né, entre a visão de Sartre e de Bauman, quando a gente fala sobre liberdade. Mas não tem como começar esse vídeo sem a gente de fato mencionar que eu sinto, e quando eu falo geração, é a minha geração. Eu sou nascido em 2002, eu sei que não parece, né, eu tenho a lata um pouco judiada. Eu acho que eu rodei de pneu murcho, né, durante esses anos. Mas enfim, eu sou da geração ali que nasceu em meados de 2002, e é uma geração que desde muito cedo, na minha escola, na minha faculdade, nos meus trabalhos, enfim, qualquer tipo de ambiente o qual eu fui submetido a convívio com outras pessoas, esse diálogo de que nós devemos ter o máximo de liberdade possível, que ninguém deve nos amarrar, que a gente não deve ter nenhuma amarra para conseguir sermos quem a gente deve ser e que cada um tem a sua devida personalidade, fez com que realmente a gente olhasse o compromisso como algo que a gente repudiasse. Qual que é a consequência disso? A gente vê aí a galera da minha geração agora com seus 23, 24, alguns ali com seus 28, né, que seria o limite da minha geração, sofrendo tudo aquilo que na verdade foi prometido para eles. Porque foi prometido um excesso de liberdade. Só que no final das contas eu olho para os meus pares, né, para os meus colegas da minha geração, e o que eu vejo sinceramente é a ausência total dessa liberdade. Porque quando durante muito e muito tempo você vai se construindo, você vai se submetendo a um excesso de possibilidades na sua vida, o ser humano ele naturalmente se retrai. Sabe quando você chega num restaurante e o cardápio ele tem 20 páginas e você se sente perdido e você fala, garçom, qual que é o que o pessoal mais pede aí na casa? Qual que é o prato forte da casa? Sabe quando você faz isso no restaurante? É basicamente isso que essa galera acaba fazendo com a vida. Então, o tempo vai passando, a galera vai ficando cada vez mais desesperada, porque quando você tem um excesso de querer ser você de uma forma específica, de uma forma única, individual, acontece que, de primeiro modo, a consequência principal disso é você não conseguir se encaixar nos grupos sociais. Você não consegue ter aquela sua turminha, seus colegas, a galera meio que se afasta um pouco de ti, porque você é o patinho feio entre eles. Alguns sustentam, só que outros não. E eu diria que esses outros que não sustentam essa pressão social, eles representam a maioria, a esmagadora dessa galera. E o que esse povo então acaba fazendo? É aquele típico grupinho da galera de seus 26, 27 anos de idade, que não estão juntos porque eles se gostam muito, porque eles realmente crescem juntos na vida ali, nesse coletivo. Não, é o grupinho que estava sozinho, desesperado, não tinha nenhum amigo do lado, e que é aquela amizade forçada que você vê que não tem algo verídico, sabe, no meio de tudo aquilo, e que no final das contas, aquele povo que tanto queria ser um cara extremamente único, virou mais uma massa dentro de um grupo que é tão igual quanto outras centenas de grupos, simplesmente para se sentir incluso, para se sentir ali parte de algo maior, entende? Mas enfim, esse vídeo eu queria falar sobre compromisso, acabei me alongando demais nessa contextualização, mas quando a gente fala sobre compromisso, né, outra questão além dessas amizades, além de você construir a sua própria personalidade, né, e de fato ter um compromisso quanto a isso, outro aspecto que é diretamente relacionado com essa parte de compromisso, o quanto que eu acredito que a nossa geração ela vem lidando com isso de uma forma errada, equivocada, é o compromisso no matrimônio, é o compromisso em relacionamentos amorosos, porque é aquilo, né, em tempos totalmente imersos em ansiedade, sim, ansiedade e depressão são as doenças, né, da nossa geração, acontece que a gente se vê numa dificuldade gigantesca de conseguir entrar no relacionamento e entender que a gente deve respeitar o tempo, entender que um relacionamento é uma construção e que para tudo isso acontecer deve haver o compromisso. Então vocês veem mais uma vez aqui o compromisso, nessa palavra vindo à tona aqui nesse contexto, só que aqui no lado mais voltado para relacionamento. Porque eu acredito que essa nossa falta de capacidade de lidar com a palavra compromisso, o principal âmbito da vida que mais gera impacto
por conta disso, né, que mais recebe impacto, na verdade, por conta disso, é realmente, de fato, o lado de relacionamentos. Difícil são os meus colegas que hoje, com a minha idade, estão num relacionamento duradouro de mais de 5, 6 anos. Muito difícil. Na verdade, muito pelo contrário. O que eu mais vejo ao meu redor são colegas que entram no relacionamento, ficam 2, 3, 4 meses e quando não veem que a pessoa é exatamente igual a eles simplesmente terminam e vão procurar uma outra pessoa. Porque, de fato, se você não tem um compromisso de construir algo no longo prazo com uma outra pessoa, você também não consegue entender o que significa concessão. O que seria concessão? É eu conceder parte de mim em prol de um todo. É aquilo, por exemplo, a minha mulher, né, a Giovana, acredito que alguns de vocês aí conhecem. Quando eu conheci a Giovana, ela já tinha vivido uma carga de vida que construiu quem ela era, construiu quais eram os pensamentos dela, construiu quais eram as concepções ali dela sobre a vida. E no momento em que eu me juntei com ela, eu tinha que entender isso. Eu tinha que entender que eu teria que conceder parte de mim para a gente conseguir se encaixar. E sem o compromisso dessa entrega para a gente construir algo junto e daqui a pouco virar um só igual de ambos os lados, teria que haver o tal do compromisso, entende? Mas enfim, por que eu falei sobre Sartre, né, e sobre Bauman aqui no começo do vídeo? Porque se a gente pega Sartre, né, ele trata a liberdade como algo realmente estrito, mas que pode de fato afogar a gente, porque o excesso de liberdade ele faz com que o livre-arbítrio ele te afogue nas possibilidades do mundo. E Bauman, ele trata aquela sociedade líquida. Não sei se vocês são familiares com esse termo. E essa liquidez, né, que Bauman tanto fala sobre a sociedade, sobre compromisso, sobre liberdade, sobre escolhas, ela se reflete assustadoramente na nossa geração. Essa galera aí que eu mencionei que possui ali seus 24, 25 anos de idade. Porque as emoções elas são líquidas, elas não são duradouras. Elas começam com uma iniciativa que, ao meu ver, é equivocada, que é normalmente para suprir carência, que é normalmente para você sentir uma emoção no curto prazo, para você conseguir se saciar, quase como se o amor, quase como se as relações fossem uma espécie de droga. E ela se perdura no curtíssimo prazo até o momento em que já não é mais sustentável você abdicar aquela pessoa mesquinha que você se construiu para você conseguir se abrir ali para novas ideias, novas visões, novas pessoas, entende? E essa liquidez ela vai fazendo com que a sua própria personalidade, o seu próprio caráter, ele seja líquido também. Porque se você a todo momento está querendo ser aceito, se você a todo momento está querendo se sentir parte de algo, a sua personalidade, o seu caráter, os seus ideais, eles estão a todo momento líquidos, para conseguirem se encaixar dentro daquelas caixinhas as quais serão as responsáveis, né, para você de fato conseguir encontrar ali esse pequeno prazer que essa droga momentânea que você está buscando vai te causar. Mas enfim, eu acho que essa que era a mensagem, né, que eu queria trazer nesse vídeo. E assim, qual foi o momento, né, que eu virei a chavinha na minha vida por conta dessa visão um pouco mais rebuscada sobre compromisso? É no momento em que eu atrelei de forma estrita compromisso com longo prazo. E eu me fiz uma promessa, com os meus 15, 16 anos de idade, sim, foi muito cedo, de que tudo aquilo que eu me comprometeria a fazer, eu faria no mínimo no longo prazo. Eu nem delimitava de que no mínimo eu iria me entregar demais, que eu ia dar tudo de mim. Não, no mínimo, se eu for me comprometer com algo, será no longo prazo. Porque o longo prazo em si, ele te entrega as respostas. O longo prazo em si, ele te constrói até o ponto em que você precisa ser para conseguir conquistar as coisas. E o longo prazo ele vai sendo então responsável por você alcançar aquilo que você quer por meio do compromisso. E se você não entende o poder do longo prazo, na verdade nem o poder, a necessidade de você se entregar por longo prazo, o compromisso ele simplesmente não serve de nada. Porque é aquele compromisso efêmero, que ele aparece, desaparece e, enfim, foi mais um projetinho na sua vida. Inclusive eu odeio esse termo. Quando eu vejo alguém chegando pra mim, Thiago, acho que eu vou entrar num projetinho do Shape, não sei o que, eu falo, meu amigo, sinceramente tá falando com a pessoa errada. Projetinho, porra. Então, enfim, né, com meus 15, 16 anos de idade, eu tive essa mentalidade e eu me incluí, né, eu me enfiei em algumas jornadas na minha vida. Na jornada amorosa, na jornada espiritual, na jornada pessoal, né, aí com o templo físico, e na jornada profissional. Na jornada amorosa, eu me prometi que assim que eu de fato batesse o martelo para conseguir trazer alguém para dentro da minha vida, seria no longo prazo. Haveria o compromisso da minha parte de eu me submeter a todos os tipos de situações com essa pessoa, claro, né, até ser possível, né, esses máximos,
para eu me construir junto com ela e que no limite, no longo prazo, se não desse certo, aí tudo bem, eu poderia de certa forma passar para frente. Graças a Deus, nesse meio tempo eu conheci minha mulher, né, a Giovana. Ó, o Quero tá querendo participar. Inclusive, pra galera que reconhece, eu tô no Morro do Asa Delta, aqui em Brasília. É um ambiente bem bacana. Mas enfim, acabei conhecendo minha mulher, né, a Giovana, e um relacionamento que foi durando, porque muito compromisso, né, das duas partes, até que chega num ponto de hoje da gente se olhar e se ver como um casal forte, um casal que realmente usa a palavra compromisso como pilar da nossa relação. Então, enfim, bem sucedida essa jornada, as outras jornadas eu também espelhei essa mesma vontade, esse mesmo intuito de longo prazo no compromisso. Inclusive, né, falando sobre a jornada profissional, eu nunca tive aquela mentalidade de, entrar num trabalho para poder pular de galho em galho assim que eu receber uma proposta melhor, assim que alguém me der um salário melhor, porque, mais uma vez, compromisso, longo prazo. Eu tinha um compromisso de a oportunidade que alguém me desse, eu teria ela para mim a um ponto de fazer o máximo possível, me entregar o máximo possível, ter o compromisso com essa empresa, com esse empregador, para eu poder me desenvolver, para eu poder me entregar, para eu poder mostrar qual que são minhas potências como um prestador de serviço. Tempo passou, graças a Deus meu nome foi ficando cada vez mais forte no meu nicho. O senso de lealdade, né, criado junto ali com esses empregadores, junto com essas empresas, foi então construindo cada vez mais um espaço que eu pudesse ocupar dentro do meu mercado, né, com o mercado financeiro. Enfim, e todas as jornadas eu fui colhendo os frutos por conta de levar a sério o tal do compromisso. No mais, era isso que eu queria trazer nesse vídeo. Eu queria falar um pouquinho sobre compromisso, um pouquinho sobre o quão importante é a gente se dedicar a algo de uma forma pura, de uma forma realmente consistente no longo prazo, para conseguir de fato colher os resultados. Se esse vídeo fez sentido para você, eu peço para você curtir aqui embaixo, peço também para você compartilhar esse vídeo para os seus colegas. E no mais, é isso.